Olá, meus caros! Fui recentemente para a Argentina pela primeira vez, pasmem, e descobri algo que eu não sabia da existência. Você já ouviu falar de dólar blue? Então senta aí que eu vou explicar tudo, mas antes não deixe de seguir aqui o canal, caso você não tenha feito isso ainda. Clique no botão inscrever-se e acione o sininho para receber notificação de novos vídeos como este aqui. E aproveita e já dá um curtir aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá! Vamos começar falando sobre a economia na Argentina. Alguns bons anos atrás, com a tentativa de frear a crise econômica do país, o governo argentino restringiu a quantidade de dólares que uma pessoa, um cidadão, poderia comprar e vender. Por quê? Devido à moeda argentina ser muito volátil, os argentinos confiam muito mais numa moeda mais forte e segura como o dólar. E faz todo sentido, né? Na época, então, isso fez aumentar a busca por dólar num mercado paralelo. Porque, afinal de contas, né, argentino não é bobo e, obviamente, ele achou uma forma não oficial de comprar dólar e que o governo não tem qualquer controle. Muito bem, hermanos. Daí, um tempo depois, essa restrição do governo acabou e o mercado paralelo, né, não fazia muito sentido. Afinal de contas, quem vai querer comprar num mercado não oficial se ele pode comprar num mercado oficial e seguro e dá na mesma, né? Então, mercado paralelo, enfim, ninguém tava ali fazendo porra nenhuma lá. Só que em 2019 agora, o governo restringiu novamente a compra de dólar. E aí, obviamente, os argentinos voltaram a acessar o mercado paralelo. Pois bem, o dólar blue nada mais é do que justamente o mercado paralelo de compra e venda de dólar. Hoje, existe uma restrição de compra de 200 dólares por mês por pessoa física na Argentina. Só que pensa comigo, a economia lá não tá legal. A inflação tá comendo solto. Quanto mais dólares e menos pesos eu tiver agora, maior o meu poder de compra no futuro. Porque a variação do dólar não muda muito, ao contrário do peso. Então, é uma garantia maior de que o meu dinheiro vai estar mais valorizado daqui a um tempo. Então é natural que as pessoas queiram garantir mais do que 200 dólares por mês, né? A gente tá falando, obviamente, das pessoas que têm capacidade, que conseguem ter esse luxo de comprar dólares, porque, afinal de contas, uma grande parte da população argentina vive ali beirando ou, quiçá, na miséria, tá? Daí elas compram por meios não oficiais, né? Esse mercado paralelo, com uma cotação mais alta. Ao invés do dólar valer ali cerca de 100 pesos, que é a cotação mais ou menos de hoje, quer dizer, sem considerar os 60 e poucos % de imposto que o argentino tem que pagar ao comprar dólar, e isso ali ficaria em cerca de 165 pesos, então, um dólar. No mercado paralelo, este mesmo dólar vale 200 pesos ou até mais com a cotação de hoje. Ou seja, é o dobro do canal oficial. Até aqui tudo bem, né? Todo mundo tá alinhado ali, mais ou menos, porque o dólar blue existe e como é que funciona. Beleza. Mas vamos ao que é mais interessante. Se você acha que o mercado paralelo de dólar é aquele lugar, aquele beco escuro, ilegal, que você tem até medo de acessar, que é inseguro, você se engana, meu caro, minha cara. Apesar de fato ser ilegal, ele está em todo lugar. Ruas, restaurantes, lojas, pessoas que você encontra. Porque, generalizando, óbvio, todo mundo compra dólar blue. Existe a cotação de dólar blue em jornais oficiais, gente. É o ilegal mais oficial que eu já vi na minha vida. É tipo como se tivesse o preço da maconha nos jornais oficiais aqui do Brasil, sabe? Ou do mundo, na real, né? Mas vamos ao que é mais interessante ainda, na perspectiva principalmente dos turistas, vamos dizer nós brasileiros que estamos sempre em massa na Argentina. Considerando tudo que eu falei, o nosso dinheiro basicamente pode valer o dobro do que a cotação oficial. Pensa, vamos lá, se eu chego em Buenos Aires com 100 dólares, eu posso chegar, né, no aeroporto, ir na casa de câmbio que tem lá dentro do aeroporto, e aí eu vou lá com meus 100 dólares e a cotação oficial é 100 pesos. Então eu pego de volta 10 mil pesos, beleza? Só que ao invés disso, eu posso também ir com meus 100 dólares num restaurante. Vou lá comprar, obviamente, vou comer no restaurante, vou fazer uma refeição por lá. E aí, antes disso, eu pergunto, você aceita dólar? E aí ele fala, sim. Quanto tá a cotação? E aí, muito provavelmente, ele vai chegar ali no número. Tem alguns que, inclusive, vão na cotação do dólar blue na internet pra ver qual que é a cotação do dia pra falar quanto que eles estão cobrando. Alguns vão um pouquinho menos, enfim, mas de modo geral, nesse caso, vamos usar o exemplo do 200, ele vai falar 200 pesos. E aí, o que você faz? Você paga a sua refeição com dólar e você recebe o troco em pesos. Obviamente não é todo lugar que vai ter troco para 100 dólares, né? Mas se você chega com 20 dólares que seja, você recebe o troco em pesos. E esses pesos que valem o dobro do que valeria se você trocasse na casa de câmbio do aeroporto, você compra as coisas, né? Aí você vai lá, compra um alfajor, ou você vai em outro restaurante, enfim, você vive
na Argentina com esses pesos que estão valendo o dobro. E aí, claro, eu fiquei muito encucada porque eu falei, não é possível, isso é muito louco, eu não vi isso nunca em nenhum lugar. Eu comecei a viajar e eu comecei a pensar, cara, dá pra lucrar com isso. Porque pensa, você pega lá teu real, compra dólar, aí você converte com dólar blue, e aí na hora de voltar pro Brasil você converte de novo em real e com esses deltinhas malucos você ganha dinheiro. Falei, cara, não é possível, cara, que isso é um mercado que ninguém fala sobre. Aí, voltei aqui pro Brasil e comecei a ler muito sobre o tema, e aí eu entendi duas coisas. Primeiro, que pra você trocar o seu peso na Argentina num lugar oficial, porque assim, esquece mercado paralelo, ninguém vai comprar peso, ninguém no mercado paralelo quer peso, então beleza, aí você vai numa casa de câmbio oficial, no próprio aeroporto, por exemplo, você vai com seus pesos, eles vão pedir uma comprovação de onde você comprou esses pesos, e aí você já tá ferrado, porque você comprou no mercado paralelo, você comprou o dólar blue, você não tem comprovação nenhuma, e aí você não consegue trocar aqui lá na Argentina. Quando você vem pro Brasil, você fala assim, então eu vou trocar na casa de câmbio aqui do Brasil. E aí disseram as más línguas que o peso não vale nada aqui no Brasil. Então não adianta você tentar trocar aqui porque não vai valer a pena, não vai valer nada. Eu não confirmei, não testei, na verdade, nenhum desses fatos. Então se você já viveu isso, por favor, comenta aqui se é verdade ou não é verdade, se dá pra lucrar ou não dá pra lucrar, não deixe de comentar aqui. Então a dica que eu dou é, troque só o que você vai de fato consumir na Argentina. E já tá de bom tamanho, né? Porque seu dinheiro já tá valendo o dobro, tá tudo ótimo. E obviamente assim, é bom deixar claro, se você não se importar em agir de forma ilegal em outro país. Porque assim, por mais que grande parte dos argentinos utilizem desse recurso, ainda assim é ilegal. E eu não faço a menor ideia dos riscos, das consequências de você, enfim, comprar dólar blue. Um risco que obviamente é muito maior é de você trocar por notas falsas. Então tome muito cuidado. Dizem, por exemplo, que não troque nunca com taxista porque a probabilidade de nota falsa é muito maior. Mas em restaurante, enfim, pelo menos eu não tive problema nenhum. E assim, com toda humildade, eu também não sei dizer o quanto que isso pode afetar na economia do país. Mas pensa comigo, cara, se argentino tá a rodo usando o dólar blue, eles, enfim, se eles não estão preocupados se isso afeta ou não a economia do país, de modo geral, tô falando da macroeconomia, quem sou eu pra saber o que é melhor? Eu vou na onda. O que eu posso te dizer com propriedade, que é o que eu vivi lá, é que o meu dinheiro valeu o dobro. Então assim, o meu custo ao longo da viagem foi a metade do preço que seria se eu tivesse trocado em canais oficiais. Obviamente aqui a gente não pode considerar hotéis, grandes redes, passagens aéreas, isso tudo utiliza o canal, o câmbio oficial, mas assim, grande maioria dos restaurantes, para não dizer todos, as lojinhas, principalmente as lojinhas os lugares muito turísticos mesmo, eu acho que eles são um pouquinho mais fiscalizados, talvez eles não aceitem. Mas, cara, sem brincadeira, assim, grande maioria dos lugares aceitaram o dólar blue com uma cotação muito boa. E quando não era uma cotação muito boa, então, sei lá, eu tinha trocado por 200. Aí um lugar determinado cobrava 160, cara, eu pagava em pesos, eu tava com pesos na mão, pagava em pesos. Então na hora que você via 200, cara, trocava o máximo que eu podia, o máximo que a pessoa conseguia trocar. E aí eu tinha pesos, que valeram muito mais, e aí eu compro os lugares com peso. Cartão de crédito é o canal oficial, não é dólar blue, e assim por diante. E também acho que é importante dizer que, assim, durante os meus dias, na Argentina, eu não tinha noção do quão ilegal era, sabe? Que tava todo mundo usando, eu fui seguindo ali o fluxo, sabe? Quando eu cheguei aqui no Brasil pra fazer esse vídeo, eu queria pesquisar mais pra poder entender de fato o que isso significa lá no país, aí eu entendi que é muito, tipo assim, sabe, sinal vermelho, é ilegal, mas juro, é tratado com muita normalidade na Argentina, que nem eu falei, está nos jornais oficiais. Então assim, eu não fiquei muito preocupada em vender dólar blue não, ainda mais se isso estava beneficiando os argentinos que estavam comprando de mim. Espero que você tenha gostado. Se você não curtiu lá no começo, curte agora e não deixe de compartilhar pra geral, principalmente pra quem tá viajando pra Argentina nos próximos meses. E comenta aqui se você foi pra Argentina, se você já utilizou o dólar blue, ou pior, se nos últimos 2, 3 anos, desde 2019, se você foi pra Argentina e não sabia da existência. E foi feita de trouxa. Foi feita de trouxa, você foi honesto, mas... E é isso, até o próximo vídeo.